aquele povo. Tem uma palavra em Ezequiel que diz assim, que se nós vemos o irmão perecendo, o irmão fazendo coisa errada, e a gente não falar, se ele morrer, nós vamos prestar conta do sangue derramado. Mas se eu e você falar no amor de Deus, da palavra verdadeira, e ele derramar o sangue, nós não somos culpados. Então nós temos que falar sim. Nós temos que ser um profeta, não só dentro da casa de Deus, mas lá fora também. Lá fora. Tá? Porque dentro da igreja, todos cultos você está ouvindo a palavra, e aquele que está lá fora, e aquele que está lá na praça, dormindo naquele banco, precisando de alguém dizer: Jesus te ama. Jesus tem uma obra na tua vida, prostituta. Jesus tem prazer na tua alma. Sai dessa vida, porque esse lugar não é para você. Um dia Deus mandou falar com uma pessoa que estava armada. Esse povo aí que mexe com droga, que mexe aí com crime. Eu dizia: Deus, como eu vou falar? Deus falou: fala para ele, porque ele confia muito naquele que está na cintura dele. Diz para ele que eu sou maior do que aquele que está na cintura dele. Se ele começar a confiar na arma dele, ele vai morrer. Mas se ele confiar em mim, ele vai viver. E eu falei, chamei ele na porta da minha casa e falei para ele. Não, ele aceitou. Mas ele não mudou a igreja. Eu não presto conta pelo sangue dele, porque eu avisei. Passou poucos dias que aquele moço foi morto ali na porta da casa dele. E Deus mandou eu avisar. Então o Senhor mandava avisar quando eu estava lá no lugar errado. O Senhor mandava avisar. Quando o Senhor dizer para você falar, seja para quem for, doia a quem doer, fale, abre a tua boca e fale, igreja. Porque o Senhor tem sede de salvar, buscar um povo lavado e remido pelo sangue dele. Ele não veio buscar santo, ele veio, ele está trabalhando na nossa vida. Todo dia nós somos tratados, ensinados, para que ele venha nos buscar. Ele tem pressa. Então não se preocupe, só estar dentro da igreja falando de Deus, lá fora também. Fale lá no ponto de ônibus, no posto de saúde, aonde você entrar dentro do mercado. Nem que chama você de louco, de louca, mas prega a palavra genuína, porque Jesus está voltando, igreja. Aleluia! Santo é teu nome, Jesus bendito e poderoso. E a palavra do Senhor aqui continuando no 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Olha só o Senhor falando. Olha o que o Senhor está falando para nós. Tem jeito para ele. Tem jeito, igreja. Às vezes você fala: mas eu vou bem, matei, prostituir. Mas hoje é o dia de você se entregar, descer na casa do oleiro. Levanta, põe de pé, sai do acomodismo. Levanta na madrugada, ora, consagra a tua vida ao Senhor, porque o Senhor ele vai te usar. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que Deus vai fazer na tua vida. Aonde você passar, pessoas vão te procurar. Por isso que o Pai de Santo falava que eu ia ser uma pessoa muito procurada. Quantas pessoas me procuravam na madrugada, outros me chamavam pelo telefone para orar. Tem fulano que está manifestado, pastor, agora aqui eu saía correndo de madrugada. E aonde eu ia tinha pessoas da quadrangular, da Cedrei, que chamavam para fazer libertação, porque lá eles não faziam esses trabalhos. Da onde você passar, você vai ser um vaso de destaque, pode ter certeza. A palavra do Senhor diz que Pedro, ele tinha uma unção, que a sombra dele curava. Quando ele ia passar nos lugares, as pessoas traziam doente. Só pela sombra dele as pessoas eram curadas. O lenço de Paulo, ele não poderia ir, mas ele virava o lenço dele, e as pessoas eram curadas. Quantas vezes eu fiz campanha na igreja, campanha do lenço? Eu fazia a campanha do lenço e eu dava para as pessoas levavam para o hospital e pessoas eram curadas. As pessoas se faziam visível. Usamos a nossa fé e sabemos que nós somos importantes para Deus. Nós somos valorosos para o Senhor. Pode as pessoas não dar nada, né? Às vezes as pessoas olham na gente: nossa, isso aí não dou nada para ele, para ela. Mas Deus não precisa da atitude nem da opinião de ninguém para usar você. Ele não precisa, ele te capacita. Você não precisa ter carro zero, você não precisa ter conta bancária, você não precisa ser rico para Deus te usar, não. Ele vai te capacitar da maneira que você é.
E Ele vai te usar na terra. Aleluia. Somos vasos de valor para Deus. Glória a Jesus. Santo é teu nome, Senhor Jesus. E assim, que eu acabei de ler para você, que o Senhor dizia, né? Para esse povo, poderia fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor dos exércitos, que o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o Senhor estava dizendo para Jeremias, que era para Jeremias ir fazer a parte dele lá, pregar o evangelho para aquele povo, pregar o arrependimento. É aquele povo que fazia culto a deuses estranhos, levantavam altares, aqueles deuses, os outros deuses de Baal. Eles levantavam os altares. Enquanto Jeremias pregava a palavra, eles não davam ouvido. Foi um profeta chorando, um profeta reclamando, mas ele obedecia a voz de Deus. E nós temos que fazer da mesma maneira. Talvez você está falando assim: eu tenho tanta vontade de louvar, tenho tanta vontade de pregar, de orar para os enfermos ser curados. Começa a usar o dom que Deus deu. Vai no hospital, faça uma visita, ora. Às vezes eu ia fazer visita para as pessoas no hospital, já orava para todo mundo que estava lá. Às vezes tinha alguns que não queriam oração, né? Fazer o quê? Mas quem queria, a gente orava. Então, ensaia um louvor na sua casa, destrava o dom que o Senhor te deu. Às vezes você não prega, mas às vezes você louva, que é uma bênção. Às vezes você não louva, mas você serve na casa de Deus para uma outra coisa. Nós nunca somos dispensados por Deus, igreja, nunca. Deus não está preocupado com aquele que te caluniou, com aquele que falou de você, que te perseguiu. Deus não está preocupado, porque Deus ele não precisa de opinião de ninguém para trabalhar na nossa vida. E às vezes nós descemos lá, somos consertados, daqui a pouco nós quebramos de novo, descemos de novo, e quantas vezes for possível descer na casa do oleiro, nós vamos descer, porque é lá que nós vamos ouvir a verdadeira palavra, é lá que nós vamos ouvir o verdadeiro conselho, nós vamos ver as moldagens, nós vamos ver os tratamentos do barro, o que é colocado, o que é feito, nós vamos ver, e nós vamos aprender com ele. Então levanta e desce a casa do oleiro, igreja. Sai do conforto, sai do acomodismo, sai. Você, não sei se você é assim, mas eu que tenho chamado de Deus, a chama queima dentro de mim. Eu falo para o meu esposo. Às vezes as pessoas me procuram: ore por mim, ore por mim, pastor. Manda mensagem pelo celular: ore por mim. Porque as pessoas gostam, sabem que eu gosto de fazer isso. Então a chama queima, você está queimando aí dentro de você, é o chamado de Deus. É o chamado do Senhor que está dentro do teu coração. Levanta nessa noite, se coloca na posição, deixa Deus te usar. Deixa o Senhor usar a tua vida na terra. Aleluias. Glória a Deus. Deixa o Senhor usar tuas mãos, usar a tua boca. Deixa o Senhor usar onde você for colocar a tua mão. As pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser libertas, igreja. Somente você usar o que Deus já te deu. Aleluia, Jesus poderoso. E às vezes sentimos tão pequenininho. Na verdade, a gente sente assim. Mas Deus gosta daqueles que é pequeno mesmo. É o pequeno que Ele levanta. Às vezes as pessoas falam assim: estamos com a pressa de vir um avivamento. Mas o avivamento Deus vai usar os improváveis, viu? O avivamento Deus vai usar os humildes pequenos. Pode ter certeza. Sabe por quê? Porque o avivamento é aqueles que têm intimidade com Deus. É aquele que está próximo do Senhor. E aquele que tem intimidade vai ter algo para passar para o povo. Mas aquele que tem sido soberbo, aquele que tem sido se sentindo grande, pisado nos humildes, pode ter certeza que não vai participar desse avivamento, igreja. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você colocasse de pé, igreja. Aleluia, Jesus amado. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer algo com a autoridade dos meus pastores, minha bispa, o apóstolo. Se tiver alguém aqui, você sente que você tem um chamado, você sente que Deus quer te usar, mas você tem medo, você sente incapaz,
Venha na frente, a gente vai orar para vocês. A gente vai estar orando para vocês, ministrando uma unção sobre a tua vida, onde vai ser quebrado esse jugo, aonde vai ser despedaçado esse jugo. Se você sente desse jeitinho nessa noite, pastor, eu sinto que eu tenho o dom de Deus, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de avançar. Deus hoje Ele está te dando um comando para você se avançar. Ele está te direcionando para você se avançar, porque Ele vai te usar. Ele vai te usar. Jesus Ele está voltando, Ele tem pressa de levantar os vasos dele. Como eu falei para você, são os pequenininhos, aqueles que sentem que não é capaz. O Senhor está te chamando nessa noite. E a gente vai orar para você, o apóstolo, a bispa, eu vou estar orando para vocês. E você vai ver que esse medo vai sair de dentro de você. Esse medo não é teu. Deus Ele vai te encorajar nessa noite. E lá no seu trabalho você vai começar a fazer algo de Deus. As pessoas vão começar a te procurar. Lá dentro da tua casa, lá onde você for, Deus Ele vai começar a usar a tua vida. Como Deus falava comigo. Eu comecei assim, eu não ia para a igreja ainda. Eu comecei a fazer campanha na casa das mulheradas. Aí eu fazia campanha naquela casa, terminava, a mulher falava assim, agora vai na casa da minha amiga. E assim a gente ia, juntamos um monte de mulher, terminava uma casa, fazia outra, e Deus usava, viu? Porque tem uma moça na Vila Helena, ela tem há 10 anos, ela abriu uma lojinha, fez 10 anos, que a profecia se cumpriu. Deus usou eu, igreja, era uma pessoa que nem na igreja direito, e Deus falei para ela que Deus ia dar uma loja para ela. Ela era uma mulher que mexia com droga, toda desandada. Eu falei, Deus vai te libertar, vai te dar uma loja de roupa. E está ali na Vila Helena, perto do supermercado Treviso, Alvorada, a lojinha dela. Esses dias a gente passou lá e ela falou assim, olha, a profecia se cumpriu, passou 10 anos. E às vezes nós queremos rápido, né? Às vezes nós queremos rápido. Quando o Senhor falou com Jeremias, ele tinha 17 a 20 anos. Quando Deus mandou ele descer ao Lari, ele já estava com 24 anos. Então não é do dia para a noite. Tem tempo, tem processo. Venha para frente, você que quer receber oração, você que quer receber essa unção sobre a tua vida. A unção da cura, a unção da libertação, a unção da ousadia, da autoridade. Você que quer, não tenha vergonha de sair do seu lugar. Aleluia, Jesus amado, Jesus querido. Deus poderoso, só tem com o irmão que quer unção. Deus de poder e glória, de maravilha. Santo é teu nome, Senhor. Deus, que o Senhor venha fazer conosco, meu Pai, como foi feito, Senhor, com Jeremias. Que o Senhor venha mostrar, Jesus amado, os teus mistérios a cada um de nós, Pai. Que o Senhor venha mostrar, meu Pai, a cada um de nós, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, meu Deus. Para que nós não enterramos os nossos dons. Para que nós não enterramos, Senhor, o nosso talento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ora para ele aqui, ministra na vida dele a unção, para sair dele, para ele ter vontade, né, de falar no nome de Deus. Aleluia, Jesus, querido, poderoso. A irmã que está de água, vem aqui na frente também, irmã. Aleluia, Jesus, você, Deus maravilhoso, Deus tremendo, santo, de poder e glória, de maravilha. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus amado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus amado. A irmã também tem vontade de falar do amor de Deus. Há um sonho dentro da irmã também. Há um bloqueio dentro da irmã de medo. Mas Deus está falando, filho, você não é vaso de provar, você é vaso de ouro, vaso de ouro. O Senhor está falando para você. Lá naquele lugar, o Senhor falou para você falar. Ah, mas eu tenho medo, fala. O Senhor responsabiliza. Ele falou para Jeremias assim, Jeremias, abre a boca que eu vou colocar a palavra dentro da tua boca. Não tenha medo de, eu vou errar, de jeito que eu vou falar. Eu não entendo muito bem, Senhor, da palavra, mas Ele já deu a palavra para você. O sonho seu está aí dentro de você e vai ser realizado, missionário do Senhor. Vai ser realizado. O Senhor vai te usar na terra. No meio dos teus tem gente difícil, diz o Senhor, coração duro de pedra. Mas é lá que Deus vai te levantar e vai te usar na terra. Ministra na cabeça dela a unção. Pode ministrar. Eu já quero agradecer a oportunidade de passar por um apóstolo. Amém, igreja? Para o Senhor Jesus.